Olá, queridos alunos do oitavo ano. Good afternoon, hello teens. Vamos hoje para mais uma aula híbrida de língua inglesa do oitavo ano. Professor Silvestre, vamos abordar o assunto hoje, past continuous, né? Na aula passada, nós estudamos sobre o to be simple past, ou seja, estudamos sobre o to be no passado, né? O verbo to be no passado e como era feita as suas formas, né? Até fizemos a atividade lá no livro. Hoje nós vamos falar do past contínuo e conhecer. O que é o past contínuo? O past contínuo, ele descreve ações que aconteceram no passado e a ação deu um determinado andamento naquela oportunidade em que ela estava acontecendo. Por isso que ele é feito com sujeito, mais o verbo to be, mais o verbo com ing. Então vamos lá. Como é que eu faço a afirmativa e a negativa? Ó, a afirmativa, você vai selecionar os sujeitos, os pronomes. I, you, we e they. Vão receber o ele. I, he, she, it vão receber o was. Aí play. Aí o que eu quero que vocês façam? Vocês vão montar a forma corretamente, né, do past contínuo no seu caderno. Então você pega aqui, afirmativa, aí você vai colocar na ordem. I, you, he, she, it, we, you e they. Os 8 pronomes. Aí o verbo to be no passado você coloca was, onde for o was, o ele, onde for o ele. E aí acrescenta mais o verbo com ing. Então no caso aí vai ser play. E aí o verbo vai ser com ing o mesmo para todas as pessoas. A negativa você pode fazer abreviada, I, ou pode fazer normal, I was not ou I wasn't. Aí tem, quem é que recebe weren't? You, we, they. Quem é que recebe wasn't? I, he, she, it. Certo? Mais o verbo com ing. Então, na afirmativa, sujeito, verbo to be no passado, mais verbo com ing. Na negativa, sujeito, verbo to be na forma contrata negativa e mais verbo com ing. Aí, veja aqui a sentença afirmativa, como ela vai ficar, ó, na ordem correta, como eu pedi para vocês montar lá no caderno. I was logged, you were logged. He, she, it was logged. We, you e they were logged. Então tá aí a forma afirmativa, sujeito, mais o verbo to be no passado, mais o verbo com ing. Essa é a forma afirmativa do past contínuo em uso, certo? Aí vem a forma negativa. Você vai fazer, né? Take the negative of the verbs the logged use the past continuous. Então, como é que é feito? Sujeito, wasn't ou weren't, mais verbo com ing. Então tá aí os 8 pronomes. I, you, he, she, it, we, you e they. Aí coloca o wasn't, onde é para ser o wasn't, e o weren't para onde é o weren't, ok? Aí, negativa, sujeito, to be no passado, mais verbo com ing. A interrogativa, primeiro vem o to be no passado, aí depois os pronomes sujeito e depois o verbo com ing. E não esquecer o bendito ponto de interrogação, tá? Então tá aí a interrogativa e a forma negativa com contrata como é feita, tá? Então não esqueça do ponto de interrogação. Essa é a forma negativa. Aí você monta organizada no caderno. I, you, he, she, it. Só que aqui você vai montar primeiro o to be no passado, o sujeito depois e o verbo com ing no final é o mesmo para todos, ok? Aí vem, ó, mostrando aí a forma interrogativa e a short answer, né? Então, como é que eu faço aqui? Short answer. Vai depender do sujeito, ó. Was I loud? Were you loud? Então, yes, I was. No, I wasn't. Então, a resposta curta vai ser feita com was e com wasn't. O were e o weren't, né? Vai depender de quem é o sujeito. Por exemplo, quando o sujeito é
Was he logged? Yes, she was. Was she logged? No, she wasn't. E assim por diante você vai montando a forma curta. Ó. Were you logged? No plural. Yes, we were. Were you logged? No, we weren't. Aí você faz afirmando e faz negando. Então tá aí a forma interrogativa com a sua short answer, ok? Aí tem a questão do verbo to be, né? Quando você vai aplicar ele, né, no passado, aí você vai ter que relembrar algumas regras, né? Então, na hora de aplicar o ing, por exemplo, o verbo can, ele não vai receber essa forma de ing, né? Então, like, love, hate, prefer, want, dislike, né? Eles vão ser be, relembrando e observando que essa regra é aquela mesma que vocês já aprenderam lá. Na hora de aplicar o ing, ó, o que eu faço? Né? Alguns verbos, que acontece com eles? Quando você vai aplicar o past contínuo. Tem os verbos irregulares, né? São as excepções, né? Alguns verbos que têm excepções que você não utiliza o ing nele. O que você vai fazer? Você vai substituir eles, né, sempre pelo be, né, e aplicando o ing no be para substituir esse verbo aí. No caso de you were stupid, it's for your personage. You were be stupid. Aí que você acrescenta o ing na frente do be para poder utilizar esses verbos na forma da irregularidade deles, certo? Aí vem aqui a regra geral. O que eu vou fazer? Na maioria dos casos, o que eu faço? Se o verbo recebeu o ing no final, eu observo qual é a terminação dele. Por exemplo, listen, só acrescento ing. Write, terminou em e. O que eu faço? Tiro o e para colocar ing. Terminou em ie, tira o ie e acrescenta o y, aí aplica ing. Agora, no caso do verbo aqui que terminou em y mais consoante, no caso do study play, do study o play. Estudar, o d mais o y é consoante, não tira, só acrescenta o ing. Play, o y está depois da vogal, não tira, acrescenta só o ing. E no put, monossilábico, tem só consoante, vogal, consoante. É um CVC. Acrescenta mais uma consoante e aplica o ing, tá? Essa é a regra do past continuous. Sujeito, verbo to be no passado, mais verbo com ing, ok? Beleza, pessoal? Então a gente já estudou o that to be no passado, né? A gente estudou o to be no passado, a gente estudou o past continuous e agora a gente vai ver o that to be, que é o verbo haver ou existir, só que no passado, né? O verbo that to be no passado, ele possui apenas duas formas. É o that was e o that were, certo? That was e that were. Ele pode aparecer na forma negativa, interrogativa, né, e afirmativa. Ele indica a existência de elementos no passado. Então, quer dizer, there was, havia ou existia no singular. E there were, havia ou existiam, haviam ou existiam no plural, certo? Então, essa é a função do there to be, expressar o que havia, o que existia, tanto no singular como no plural, ok? Aí ele vem, pessoal, na afirmativa, ele é formado no singular por there was, aí na negativa, no singular ele fica there wasn't, na interrogativa ele fica was there. Aí no plural, na afirmativa ele é formado por there were, na negativa there weren't e na interrogativa were there.
Tá? Então, essa é a forma afirmativa do singular e plural. There was, there were. Na negativa, there wasn't, there weren't. E na interrogativa, was there e were there. Tá? Então, essa é as formas do there to be no singular e no plural. Afirmativa, negativa e interrogativa. Aí a short answer. Como é que faz a short answer dele? Nas respostas curtas, usamos yes ou no para responder, seguido do verbo there to be, que aparece na pergunta. Was there a bike on the street? Né? Então, a street. Havia uma bike na rua? Yes, there was. Porque de acordo com a pergunta foi was, né? Yes, there was. No, there wasn't. Então, ó, dessa forma aqui faz a resposta curta. Were there buses in the pictures? Então, já que já foi usado o were, né? Então, yes, there were. No, there weren't. Essa é a forma abreviada para utilizar no singular e no plural com as respostas curtas, ok? Beleza, agora você vai para a página 16 do livro de inglês. Em virtude da gente já ter explanado o past continuo there to be, agora vamos fazer a atividade do livro. Questão 4 da página 16. Read the diálogo and pay attention to the verbs in blue the check. Né? Leia o diálogo e tenha atenção na palavra que está em azul. Leo. Hi, Kitty. What were you doing in the morning? Kitty. I was studying math in the Carol house. Então, oi, Kitty. O que você estava fazendo esta manhã? Eu estava estudando matemática na casa da Carol. Então, marque a alternativa correta. Letra A. The main structure is verbo to be. In the past, more man, verbal, more ing. Or the main structure is verbs to be. In the present, more man, verbal, more ing. Então, o significado da estrutura do verbo aí, que está a frase negrita, que está em azul, está em blue. É o verbo to be no passado, mais o verbo principal, mais ing. O significado da estrutura é o verbo to be no presente, mais o verbo principal, mais ing. Então, você marca a alternativa correta. Aí aqui nós temos a estrutura do past contínuo, né? A forma afirmativa, sujeito, mais o verbo com ing. A forma negativa, sujeito, was ou weren't, mais verbo com ing. E a forma interrogativa, verbo, mais sujeito, mais verbo com ing e ponto de interrogação. Aí você tem 3 alternativas com frases embaralhadas. Você vai montar a letra A, a letra B e a letra C. Então, a letra A vai ficar: The tourists were listening to music. A letra B: Alan was eating in a Jamaica restaurant. Letra C: The students were studying Spanish. Tá? Aí você faz a montagem. Aqui na questão 4, você vai sublinhar o que está correto dentro do parênteses. Qual é a forma? É o were ou was. Was ou were. Então, você sublinha a correta em cada questão aí. Na questão 7, na página 17, né, você observa aqui a agenda. Look at Dean's and Kitty's schedules from yesterday. What were you doing? A agenda do Dean. 8, go to school. 12 and half past, go home. 1 p.m. have lunch. 2 p.m. go to Spanish class. 4 p.m. do my homework. 5 and half past, go to my grandmother's house. 7 p.m. wash the dishes. Então tá aí a agenda do que ele faz. 8 horas vai para a escola, 12h30 vai para casa, 1 hora tem o almoço, 2 horas vai para a aula de espanhol, 4 horas vai fazer o dever de casa, 5h30 vai para a casa dos avós,
e 7 horas vai lavar a louça, né? Beleza. Aí a rotina aqui da Kiri. Kiri, 8 horas, go to school. 12h30, go home. 1 hora, have lunch. 2 horas, go to the dentist. 4 horas, do my homework. 5h30, story math. E 7 horas, work fiddle. Então ela, 8 horas vai para a escola, 12h30 vai para casa, 1 hora vai para ter o almoço, 2 horas vai para o dentista, 4 horas fazer o dever de casa, 5h30 estudar matemática e 7 horas caminhar com o cachorro. Aí o modelo aí, ó, 8 horas. Eles vão para a escola. They were going to, né? They were going to. Eles estavam indo para a escola, certo? Então, você vai montar no passado, certo? O que Jim e o que Kiri estavam fazendo. Os horários estão iguais. Aí, só as atividades que está um pouco diferente. Aí você vai montar como no modelo, tá? Letra A já está o modelo até a letra G, certo? Aí você monta de acordo com os horários dos dois. 8. How about you? Fala sobre você. What were you doing 7 p.m. yesterday? O que você estava fazendo ontem, 7 horas da noite? Aí você coloca no passado o que você estava fazendo. Beleza? Vamos lá. Agora vamos à questão 9 da página 18, certo? Questão 9 da 18. Read this fragment from the open dialogue. Let's describe the documentary he was watching. The right true or false. Você vai colocar F para verdadeiro, F para falso e T para verdadeiro. Então você vai ler o diálogo aqui do box. E aí você vai ler as alternativas, letra A, B e C, e comparar se está de acordo com o verbo haver ou existir no passado. E aí você coloca verdadeiro ou falso na questão 9. Na questão 10 você está vendo toda a estrutura do to be no passado, que a gente viu no slide agora há pouco, né? O there was e o there were na afirmativa, na negativa e na interrogativa, tá? E aí você viu como é que faz a forma de cada um. Nessa situação aqui, você vai aplicar onde é o there was, onde é o there were, onde é o was there e onde é o were there. Então tem a forma afirmativa no singular e no plural e tem a forma interrogativa no singular e no plural. Aí você vai descobrir onde vai aplicar aí nessa questão 10 da página 18, tá bom? Só lembrando que na volta da aula presencial nós vamos realizar a correção, ok? Então vamos lá. Beleza, então. Agora nós vamos ver a questão 1, aqui da página 19, né, no Listen and Speak, né? Você vai observar aí, né, alguns acentos diferentes em inglês. Olhe para as bandeiras e escreva o que eles falam de cada país. Por exemplo, ela vai falar o número 1. Aí quem está falando o número 1 é dos Estados Unidos, é da Índia, é do Japão ou é da Inglaterra? Quem é o número 2? É do Japão, é da Inglaterra, é dos Estados Unidos? Quem é o número 3? É da Índia, é da Inglaterra? Quem é o número 4? E assim você enumera as bandeiras e coloca o nome dos países aí na questão 1 e enumera a bandeira na questão 2, certo? Na questão 3 você vai ouvir a música da Jamaica, um reggae jamaicano, e vai colocar as palavras que estão faltando na letra da música. E na questão 4 você vai colocar o significado da lyric, né, das líricas jamaicanas, né, as líricas jamaicanas, o que é My I Go Left Today, né, que significa essa lírica jamaicana, tá bom? Então vamos ouvir aqui para ver o que você consegue identificar primeiro os países, tá? Quem é que tá falando? Aí você vai colocando dentro da questão 2 aí dessa pista 4, você vai colocar os números,
tá? O 1, o 2, o 3 e o 4. Então vamos lá. Listen and speak. Now, listen to different accents and number the flags. 1. Today we see the beginning of a dream fulfilled. A dream in which every student in every corner of this country will have access to technology. 2. And today it's Tuesday, August 14th. As we talk about the possibility of severe weather today, we have a very, very busy map. 3. The first thing we need to do is put some flour in the bowl. It doesn't matter how much you put in the bowl. 4. I went to a pumpkin patch for the first time today, for my birthday. It was a lovely day, and it was so much fun doing it with friends. I took lots of pictures. I love Canada. Now listen to a reggae song and complete the lyrics. A reggae song. Jamaican inspiration. Let me create a new song. Take some imagination. This rhythm is nice and strong. Bass and keyboard, guitar, horn, sax and drums. This reggae is really upbeat. It's quick and exciting beat. Reggae is made for dancing. Feel the rhythm and bend your knees. Run around all the place. Left foot, right hand, feel the beat. The words I cannot say. Jamaican talk, oh no way. Me I go left today. It's the same as I'm living today. I said today. Então beleza, né? Tá aí a expressão da música jamaicana, o reggae jamaicano. E aí você vai descobrir quem é o americano, o indiano, o japonês e o inglês. Aí na próxima é o primeiro aqui, certo? Você vai fazer uma pesquisa, certo? E procurar palavras variantes que você pode apresentar na sala. Palavras que é a mesma palavra, mas que tem pronúncias diferentes. Na Inglaterra, no Canadá, na Nova Zelândia e na Escócia. Na Scotland, que é a Escócia. Então você vai buscar a pesquisa sobre essas palavras para apresentar. A sua pesquisa sobre essas variantes. Palavras que são diferentes na pronúncia, no significado, mas que têm o mesmo sentido na Inglaterra. Aliás, na Nova Zelândia, na Inglaterra, no Canadá, na Nova Zelândia e na Escócia, tá certo? Por exemplo, eu posso dizer que sinal de trânsito é o mesmo nome no Canadá, na Inglaterra, na Nova Zelândia, então eu quero que você procure palavras assim diferentes, tá? E aqui é o seu Pronunciation Corner, a primeira prova oral do 8º ano que nós iremos fazer, tá? Então vamos lá ver a prova oral. E aqui na 2, você vai pegar essas palavras e vai separar. Qual é a que tem o som fechado, voiced, e qual é a que tem voiceless, o som mais aberto. Né? Então um sinal de um lado, um sinal de outro, demonstra que a palavra tem sons diferentes. Você vai separar as 4 palavras do lado esquerdo e as 4 palavras do lado, aliás, as 6 palavras do lado direito, tá? De tirar de dentro do box, de acordo com o áudio, ele vai pronunciar. Então vamos lá, o Pronunciation Corner, todo mundo vai aprender, depois eu vou solicitar de cada um, tá bom? Então vamos lá, ouvir.
Pronunciation Corner. Listen to the jazz chant and act out. Prova oral. That's Miss High. Miss High? Really? Does she have a tie on her thigh? Yes, she has a tie on her thigh. Oh, a tie on her thigh? Unbelievable. Matt's bat is back in black. The math teacher, Matt, has a bat? Yes, and it needs a bath. A bath or a rest? A bath, not a rest. There are 3 bees in the tree. Is it true? Yes, it is true. The 3 trees have bees. Can't you see through? Bacana, né? Muito bem. Então essa é a sua prova oral do primeiro mês. Agora vamos ver as palavras para você colocar no box de forma diferente. Write the words in the correct columns according to their sounds. Together. There. Then. Cynthia. Think. Thought. Truth. Both. 7th. They. Ok, certo? Então, vamos parar por aqui, tá certo? E na próxima aula presencial a gente faz a correção das atividades. Quem estuda, Deus ajuda. Goodbye, my friends.